O Adalberto Paulo botou aqui, ó, o que eu não entendo é como o Irã não conseguiu deitar aquele amplo bombardeio feito pelos Estados Unidos e Israel. O mesmo aconteceu na Venezuela. Mas, camarada, isso aqui não é fácil tu detectar e segurar a chuva de... É muita tecnologia, meu camarada, é muita tecnologia, muito quantidade também de bombardeios, né? Assim como a gente pode fazer o inverso. Eu não entendo como é que Israel não está interceptando os mísseis iranianos, né? Como é que as bases dos Estados Unidos não estão interceptando, né? É isso. Ali, na Venezuela foi um grande sistema, e no Irã se aplicou também o mesmo sistema aí, que é aquele, como é que se diz, Mohamed? É a guerra cibernética, assimétrica, né? E assimétrica. Nesse Jornal Nacional, o interessante também mostrou um novo drone dos Estados Unidos, que é muito parecido com o Shahed. Eles pegaram o Shahed, fizeram tecnologia reversa. Então, eles copiaram o Shahed, né? E o primeiro dia eles mandaram um enxame de Shaheds, que eles chamam de Luca, né? E aí confundiu os radares e tudo mais e bombardearam os alvos que eles queriam, inclusive a escola infantil. Não é nada fácil. Então, falando aqui para o Adalberto Paulo, ó, é muito mais fácil tu atacar do que defender, né? E, aliás, é a estratégia iraniana, né? É criar o programa de mísseis dele, deu uma soberania para o Irã, esse programa de mísseis e de drones em conjunto, né? Que é importantíssimo, né? Até o Breno Altman foi um cara que falou isso, né? Que a Venezuela errou ao fazer a sua defesa, fazer a sua militarização preocupada com defesa, comprar sistemas russos e chineses de radar e russos de antimísseis e defesa aérea. A Venezuela devia ter se espelhado no programa iraniano, feito mísseis balísticos que alcançassem, por exemplo, a Flórida. Aí eu queria ver os Estados Unidos se meter com a Venezuela, né? Então, vivendo e aprendendo, né? Talvez se aprenda, né? E fica a lição para o Brasil, né? O Breno Altman falou isso aí, fica a lição para o Brasil. O Brasil que tinha tecnologias missilísticas avançadas até, em certo ponto, chegou a ser avançadas, a Vibras, a Engebras, né? Então, esse é um tema que a gente precisa conversar muito, né, Mohamed? Sim. Renato Birajara aqui conosco, ó, Mohamed. Chegando também com um grande pingo, fortalecendo aqui, ó. Chegando agora, viva a luta persa, resistência há mais de 3.000 anos, Saravá desde Iguape, São Paulo. Obrigado, camarada, sempre com esse pingo carinhoso aí para nós. Ô, Mohamed, já que eu selecionei aqui, ó, dos 6 especialistas, eu peguei o cara que fala disso que nós estamos comentando aqui, que é a questão militar, né? Douglas MacGregor, aqui, ó, no Glendizen em português. Vamos ouvir um trecho aqui da exposição dele. Acho que a primeira coisa que podemos dizer é que os iranianos atacaram pelo menos 27 bases, incluindo instalações portuárias em todo o Oriente Médio, desde a base aérea de Incirlik até Dubai, no Golfo. A guerra se tornou efetivamente regional, e as consequências dessas ações ainda não podem ser totalmente compreendidas. Todos sabem sobre o Golfo e o que já aconteceu nos mercados de petróleo. Hoje, os mercados de petróleo na Europa abriram cerca de 20% mais altos, simplesmente pela expectativa de que o fornecimento de petróleo possa ser interrompido por algum tempo. Portanto, acho que estamos caminhando para mais de $100 por barril. Chegaremos lá bem rápido. Quão alto eu não sei, mas acho que isso vai acontecer. E se você olhar para um lugar como os Emirados Árabes Unidos, drones muito baratos derrotaram o que parecem ser algumas das defesas aéreas e antimísseis mais caras do mundo. Estava vendo aqui, ó, o barril do petróleo está a $81,5. Vem subindo, vem subindo. De manhã estava 85. Ó, chegou a 85 hoje, é? 85 de manhã. Olha aí. Fora de operação várias pistas e aeroportos. É preciso entender que no Golfo há todo tipo de conglomerado internacional, especialmente muitos conglomerados indianos, que fazem enormes negócios por meio dos Emirados Árabes Unidos e de Dubai. Tudo isso está sendo efetivamente paralisado. Você também tem milhões de pessoas. Há cerca de 4,6 milhões de indianos que possuem empresas nos Emirados e que agora estão presos. E eles são um componente essencial da economia. Além deles, há centenas de milhares, provavelmente milhões, de europeus, americanos e outros que também estão retidos.
Neste momento, é preciso atravessar as montanhas até Mascate para encontrar uma aeronave que possa levá-lo para fora. Acho que os danos causados à infraestrutura de petróleo estão apenas começando de fato agora. Temos evidências de que algumas refinarias de petróleo foram atingidas, especialmente na Arábia Saudita. Acho que veremos mais disso. Portanto, estamos no início do que é aparentemente uma longa guerra regional. E ainda nem começamos a avaliar a possibilidade de que outros possam se envolver, porque essa emergência criada pela Guerra do Golfo afeta a Índia, afeta o Nordeste Asiático, afeta a Turquia, afeta a Europa. Na prática, o mundo inteiro está agora concentrado nessa guerra, que aparentemente é entre Israel e Irã. Agora, o curioso sobre essa guerra é que ela não começou com um ataque conjunto entre Israel e os Estados Unidos. Começou com um ataque israelense. E o secretário de Estado Rubio parece ter dito ao grupo dos 8, que são senadores dos Estados Unidos que parte do Comitê de Serviços Armados do Senado, que Israel iniciou o ataque. Nós não havíamos sido informados disso. Não fomos avisados. Mas isso aqui, né, Mohamed, eu não acredito nisso, né? Israel não faria um ataque sem os Estados Unidos estarem cientes e fazendo o positivão, né? Isso aqui que ele falou é importante, né, desses ataques aí que foram feitos em algumas refinarias, até os ataques às bases, algumas embaixadas, né? Já veio a propaganda imperialista dizendo que o Irã estava atacando todo mundo na região e o Irã já deixou claro, né? Não, nós estamos atacando bases estadunidenses que são territórios ocupados dentro desses países, né? Então o Irã já deixou muito claro que não quer guerra com nenhum árabe na volta, né? Não estão provocando os árabes na volta, estão apenas colocando tudo no seu devido lugar, né, Mohamed? Um detalhe importante, Portinho, né? Aqui ele falou em 27 bases. O que acontece, né? A base é um território americano. A gente tem que levar isso em consideração. Assim como a embaixada é um território também, claro. Né? Então, ela está atacando o território americano, já que eles estão recebendo, né, bombardeio dos Estados Unidos. Isso é lógico. Mas um fato interessante é que na Arábia Saudita, e não saiu na imprensa, saiu no Al Mayadin, né, que eu acompanhei, foram presos 2 agentes do Mossad que estavam com a intenção de botar explosivos em postos de petróleo, em empresas de extração de gás mineral, para dizer que foi o Irã para aproximar a Arábia Saudita de Israel. Claro. Foi uma falsa bandeira, né? Falsa bandeira. De falsa bandeira. Né? Então, isso vai acontecer bastante, a falsa bandeira. Sim. Faz parte da estratégia, sempre fez parte da estratégia imperialista. Ira faz parte do império, isso não tem jeito, né? A gente vê que a honra do Irã, dos persas, está acima de qualquer suspeita, né? Sim, sim. Até hoje eu não vi mentiras deles, né? Quando eles declaram, morreu. Leva um tempo, mas declaram que morreu. Não, está vivo. Eles falaram, vamos atacar as bases e vamos atacar tudo que for legítimo que nós ataquemos. Não vamos atacar o cidadão. Tanto é, né, que no Bahrein e nos Emirados Árabes, apesar da população ser muito pequena, árabe, mas é muito grande, a hindu, paquistanesa, iraniana, né, que eles estão dizendo onde os militares estão indo se hospedar. Por isso estão atacando os hotéis. Eles não estão atacando por acaso. É os próprios populares que estão denunciando. Né? A população nativa desses países está dizendo, estão naquele hotel. Eles vão lá e atacam o hotel. Não por acaso, né? Porque tem alvos militares lá dentro. Vamos seguir aqui. Eles fariam isso. E nessa última viagem... Olha as propagandas do YouTube para nos atrapalhar aqui, ó. Vamos lá. Sempre existia essa possibilidade. Decidimos simplesmente participar porque ainda não estávamos satisfeitos com nossa postura no início disso tudo. Então parece que chegamos tarde à festa. E agora começamos a sentir todo o impacto desses mísseis. Vários mísseis foram disparados contra navios, embora nenhum os tenha atingido até agora. Sabemos que 3 caças F-15 foram abatidos. Estamos atribuindo isso a fogo, amigo, embora haja algumas disputas sobre isso.
Outros na região e ao redor do mundo parecem achar que foram os iranianos. De qualquer forma, perdemos 3 F-15. Não perdemos os pilotos, mas perdemos marinheiros, soldados, aviadores e fuzileiros navais americanos. Nós simplesmente não sabemos quantos. Admitimos, acho, 3 ou 4, mas suspeito que haja mais do que isso. Então a questão é, para onde estamos indo? Acho que estamos caminhando para uma longa campanha. E sabe, você ouve, tenho certeza de que ouve, as declarações do secretário Hegseth e do presidente Trump, cheias de toda essa conversa sobre o patrocinador estatal do terrorismo e como ele acabará tendo que se submeter a Israel e aos Estados Unidos. Acho que essas são declarações muito imprudentes e estúpidas. Elas não condizem com a realidade. Quero dizer, francamente, Glenn, se estivéssemos interessados em combater o islamismo radical, provavelmente estaríamos focados no Paquistão e certamente na Síria neste momento, que ainda é influenciada pelos remanescentes do ISIS e da Al-Qaeda. Esses 2 estados não parecem ser muito discutidos. E o Paquistão, em particular, tem sido uma espécie de incubadora do islamismo radical e do terrorismo islamista há muito tempo. Então isso diz respeito, na verdade, ao interesse de Israel em destruir o Irã e removê-lo como obstáculo à hegemonia militar israelense, ou supremacia judaica, como quiser chamar. E nós estamos envolvidos nisso, estamos comprometidos com isso. E eu acho que, no fim das contas, a logística provavelmente terá um grande impacto, porque eventualmente ficaremos sem mísseis. Acho que já estamos nesse caminho, porque simplesmente não acredito que o presidente Trump ou seus assessores realmente pensassem que acabariam em uma guerra longa com o Irã. E é exatamente aí que eles estão agora. Tá aí, como vocês podem ver, né, estamos diante aqui de um coronel estadunidense, né, gente? Eu falei isso antes de tu chegar aqui, ô Mohamed, com o professor Legene, né, que os 6 especialistas que eu ia trazer, eu não tinha certeza de todos, mas a maior parte deles eram, inclusive, de direita, né? Para o pessoal não vir dizer canal comunista, estão fazendo análise. Então estamos aqui, ó, é um coronel estadunidense, antigo conselheiro da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, tá, gente? Nós não estamos aqui falando, e vejam como até na direita nós temos pessoas equilibradas e que conseguem fazer uma análise, né? Uma análise de acordo com os fatos, né? E não ficam fazendo análises trumpistas, digamos assim, né? É um bom adjetivo, análises trumpistas, né? Que é completamente fora da realidade, né? O McGregor, né? O nome Isso. dele, né? Douglas McGregor. Votou no Trump. Ele votou no Trump, né? Como os outros, né? Porque eles pensavam no American First, né? E não em Israel First. E é o que está acontecendo, e é uma decepção geral dos republicanos e dos apoiadores do Trump. A casa está caindo lá dentro dos Estados Unidos, né, porque ele deu um golpe eleitoral, né? Ele disse que ia fazer e acabou indo para o caminho, né, Epstein, né, do sistema. Né? Talvez coagido, talvez, né? Todos que cercam o Trump são sionistas, né? Todos. Sim. Não tem um que não seja sionista. Então, como a gente vai dizer que ele é independente, né? Se os ministros, os conselheiros dele são sionistas, não tem como, né? Então ele está cercado e está totalmente. Eu ia falar, Portinho. Não, eu ia dizer, vamos seguir aqui, mano, que nós temos muito material, temos 6 especialistas aqui para ouvir, ó. Vamos fazer intervenções curtas aqui nos reacts. Bem, além dos alvos militares, como você mencionou, também vimos ataques a portos, refinarias de petróleo, navios, aeroportos e alguns hotéis. Parece haver vários alvos civis também. Isso te surpreendeu? E como você avalia o custo-benefício para o Irã nesse caso? Porque, por um lado, eles querem causar o máximo de dano possível, mas imagino que não queiram envolver muitos outros atores externos, já que isso traria o risco de expandir a guerra. Os países do Golfo, ou até mesmo os europeus, sugeriram que interviriam para defender seus ativos, suas bases e seus aliados. Como você avalia os cálculos do lado iraniano? Acho que os iranianos sabem que os Emirados e os Sauditas jogaram um jogo dúbio, que tentaram ficar bem com os dois lados, como costumamos dizer. Então não acho que os iranianos se arrependam disso. E acredito que eles queiram fazer o mundo sentir dor porque estão sentindo uma dor aguda.
Portanto, isso não é nem um pouco surpreendente. Quanto aos europeus, eles sabem desde o início que o Irã não representa ameaça alguma. Foi até risível quando insistimos naquela instalação na Romênia, aquela instalação antimísseis balísticos, sob o argumento de que estávamos protegendo nossos aliados europeus de um ataque de mísseis iranianos. Ninguém acreditou nisso. É um absurdo. Quanto à intervenção dos europeus em qualquer coisa, acho que os britânicos enviaram seus F-22. Se fizeram algo ou não, eu não sei. Agora eu sei que as bases deles em Chipre foram atacadas e provavelmente ficaram fora de operação. Então não sei o que pensar sobre a intervenção europeia. Acho que é mais conversa fiada, mas veremos. Eles certamente poderiam enviar alguns navios, mas por outro lado, estariam se colocando em perigo. Tudo depende de os povos europeus estarem dispostos a se comprometer com isso. Mais uma vez, é preciso distinguir o Irã e os xiitas da grande maioria dos muçulmanos, que são sunitas, árabes e turcos. Acho que os europeus são um pouco mais sofisticados do que os americanos. Eles não confundem as coisas. Eles entendem que o Irã é diferente e que os interesses do Irã são diferentes. O Irã, como um estado civilizacional, a Pérsia, é um tipo de entidade completamente diferente do restante dessas construções artificiais do pós-Primeira Guerra Mundial. Esse aqui é o preço do comercial de novo. Parabéns à Espanha, né? Já que ele está falando de europeus, aí, parabéns à Espanha que não autorizou o uso das suas bases, né? E, inclusive, com um argumento muito interessante, né, Legene? Legene, o Mohamed. O argumento da Espanha, o principal, é de que essa guerra sequer tem autorização do Congresso estadunidense, né? Então é uma guerra ilegal para os espanhóis e que não se enquadra, o uso que os Estados Unidos querem fazer da base não se enquadra nos protocolos da OTAN, né? Então a Espanha saiu muito bem da jogada. E isso aqui é legal para a gente ver o seguinte, né, Mohamed? Às vezes o pessoal diz, mas dá no mesmo um governo de esquerda e um governo de direita. A Espanha é governada pela esquerda, centro-esquerda, né? O PSOE ali, que não é o nosso sonho, o PSOE, a gente queria algo mais à esquerda, mas tá aí, tá mostrando a diferença entre tu ter um governo de direita, um Macron da vida, e um Pedro Sánchez, né? Um cara ali de centro-esquerda, que é uma esquerda bem moderadinho, assim, mas é esquerda. Mas é esquerda, tá, gente? Tem diferença. Mas eu posso te dizer uma coisa, o povo da Espanha é todo pró-Palestina. As manifestações mais fortes na Europa são na Espanha. A festa da tomatina, aquela que eles começam a jogar um tomate no outro, em Pamplona, o tema deles era Palestina livre. Por escolha popular. A Espanha é diferente. A Península Ibérica é diferente. É mais eles latina. Aprenderam lá com o Franquito, né, o Mohamed? O que é o fascismo, né? Mas a Alemanha não aprendeu nada, né? A Alemanha e a Itália não aprenderam nada. Esse fim de semana estava conversando Desculpa, a Itália aprendeu. É outro povo que é... Não, mas os portugueses... Eu estava conversando com uma amiga que mora lá na Itália, Mohamed. Ela está horrorizada, né? Nossa, os portuários de Gênova pareciam, né, fecharam os portos da Espanha, fizeram uma campanha maravilhosa para não armar mais Israel. Eu achei fantástico. Essa minha amiga mora, inclusive, em Gênova lá. Mas ela diz que, enfim, né? Então, sabe, vamos ver, mas não espero muito dos europeus. Estou mais preocupado com os chineses e os russos. E quando digo preocupado, quero dizer que me pergunto por quanto tempo eles vão ficar à margem e deixar isso continuar, porque não é do interesse deles. Obviamente, eles querem que o Irã sobreviva. O Irã é um componente essencial dos BRICS, faz parte da iniciativa do Sindh. Os turcos também querem que o Irã sobreviva. Não ouvi nenhuma reclamação dos turcos sobre a destruição da nossa base aérea em Incirlik, porque eles sabem que essa é a nossa base e sempre foram relutantes em nos deixar operar de lá contra quem quiséssemos na região. Então acho que estamos vendo o mundo seguir em uma direção totalmente nova. Eu diria que este é o fim do Sykes-Picot. Acho que os mapas vão mudar. Eu ficaria muito surpreso se todas essas ditaduras familiares no Golfo Pérsico sobrevivessem em sua forma atual. Acho que o dano econômico que está sendo causado vai nos acompanhar por algum tempo. Os indianos já começaram a comprar petróleo novamente dos russos, e isso faz todo sentido para eles. Fico surpreso que eles tenham nos acompanhado desde o início. O dólar está perdendo velocidade e altitude. Economicamente, isso é uma catástrofe. Financeiramente, para nós, acho que é um desastre.
Vai levar mais tempo, mas com o passar do tempo só vai piorar para nós. Lembre-se, fomos nós que ficamos nos gabando para o mundo sobre o quão poderosos somos e como o mundo inteiro deveria tremer de medo do poder militar americano. Pois bem, então as pessoas vão esperar que a gente corresponda. O Irã, por outro lado, não precisa fazer nada além de sobreviver. Enquanto o Irã sobreviver, e quanto mais a guerra durar, mais fracos nós parecemos, mais fraco Israel parece, e mais forte o Irã parece. Eu acho que o Irã vai sobreviver. Não vejo nenhuma evidência de que, de repente, vá pegar o telefone e ligar para Washington e implorar por misericórdia. Não vejo isso acontecendo. Então estamos realmente numa situação difícil. Acho que no fim das contas, seremos varridos da região. Veja o que está acontecendo no Iraque agora. Os xiitas estão se levantando e o governo iraquiano quer que saiamos do país. Ele quer isso há anos. Acho que vamos ter que sair. Não acho que ninguém vivendo no Golfo vá querer que fiquemos perto de seus portos, aeroportos ou qualquer outra coisa. Então acho que isso está se tornando um desastre para nós. E Israel, o domo de ferro de Israel não está funcionando muito bem. Embora estejamos sem dúvida tentando lançar mísseis em apoio a Israel, na defesa aérea e antimísseis, os iranianos parecem ter avançado tecnologicamente muito mais do que prevíamos. Eles agora são capazes de lançar mísseis que têm iscas, que você sabe, produzem múltiplas ogivas. E então o míssil realmente perigoso que tentamos interceptar passa enquanto estamos ocupados com as iscas. Então isso não está funcionando muito bem para nós. Mas a parte interessante é que no Ocidente, a mídia, como sempre, está nos mostrando uma bela imagem do sucesso militar americano e israelense. Bastante surpreendente. Não acho que essa seja a imagem que o resto do mundo está começando a ver. Aí, Douglas McGregor, muito bom ouvir, hein? Muito bom ouvir um estadunidense com essa visão, né? Com essa decepção em relação às atitudes. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, Janete, dizendo que o domo virou peneira. A Patrícia Braga diz que a Rússia venceu a guerra contra a OTAN. E a Patrícia Braga deixou uma listinha boa aqui de dicas de cinema. Bacurau, Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, Revolução em Paris e o Bastardos Inglórios nos Fascistas, né? Minha camarada Sil Márcia está aqui conosco, Encarnação Melgar, o Jadailton, muita gente legal aqui, ó, Sidney Kripa, o Bruno, uma